O couro cabeludo, também chamado de escalpo, é uma barreira física que exerce proteção imunológica e mantém a temperatura interna do cérebro. O cabelo também protege o crânio. Nos últimos 10 anos, há registro de 96 casos de escalpelamento na Amazônia. Pessoas que perderam o couro cabeludo em acidentes em embarcações. Nós vamos conversar sobre o escalpelamento com o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá. Adriano Faria, da Rádio Senado, participa como jornalista convidado. Olá, senador, seja bem-vindo ao Cidadania. E antes mesmo de começar a nossa conversa, vamos assistir a um vídeo para a gente entender, nossos telespectadores também, exatamente o que é, como são esses acidentes com escalpelamento. Muito bem. No meio da floresta amazônica, as estradas são os rios e igarapés, pelos quais os ribeirinhos navegam. Até os anos 60, as embarcações eram, na maioria, movidas a remo, mas a partir da motorização, começaram a acontecer acidentes com escalpelamento. Mulheres de cabelos compridos têm os cabelos enroscados pelo eixo do motor. Em instantes, o couro cabeludo é arrancado. É um acidente que só ocorre aqui em função da construção artesanal dos barcos. O motor é colocado numa posição mais central do barco para poder equilibrar o barco e o eixo corre descoberto até o lado de fora da embarcação, na popa. Desde 2009, uma lei obriga que todas as partes móveis sejam cobertas para proteger passageiros e tripulantes. A Marinha do Brasil faz a cobertura desse eixo gratuitamente, basta que o condutor, o proprietário da embarcação procure a Marinha do Brasil. Mas a proteção reduz o espaço interno do barco e ainda impede a marcha ré. Por isso, nem sempre conta com a adesão de quem não acompanhou um escalpelamento e suas sequelas de perto. O esforço concentrado que nós estamos fazendo para que cada vez mais a gente conscientize a população a necessidade da mudança de hábito das pessoas. Senador, o senhor estava contando que, na verdade, o registro dos escalpelamentos é, de certa forma, recente, que eles não eram contados como um acidente específico, né? Entrava na conta geral de acidentes. Aí, acidentes de carro, de motos, acidentes urbanos. Até porque essa população ribeirinha na Amazônia, ela viveu excluída de qualquer política pública e invisível diante dos olhos dos centros urbanos. A Amazônia é essencialmente urbana. Dos últimos anos, tal como o Brasil, a população se concentra nas grandes cidades. E essa população que continua nas margens de rios e com atividades extrativas, com as suas atividades tradicionais, ficaram invisíveis. Então, os registros eram feitos simplesmente como acidentes. E isso impedia que essas pessoas acidentadas passassem a ter visibilidade e acompanhamento pelo Estado. Na verdade, pelo que eu me lembro, a lei que o vídeo fala, a Lei 11.970, de 2009, que inclusive é de autoria da deputada Janete Capiberibe, né? Que é sua esposa, né? E ela, então, juntamente com a Associação de Mulheres Ribeirinhas e Escalpeladas, ela aqui teve, em 2007, uma Conferência Nacional de Mulheres, e as mulheres escalpeladas participaram. E no Salão Verde do Congresso, elas, diante de deputados e senadores, retiraram os lenços da cabeça. Aquilo causou uma enorme comoção, porque o vídeo mostra, aliás, no início você fala que o couro cabeludo é uma proteção para regular a temperatura do cérebro. Quando retira o couro cabeludo, é uma tragédia para a vida toda. Essas mulheres e alguns homens também, os homens em outras partes do corpo, passam a viver de uma maneira muito difícil.
Então, a deputada Janete e a Associação das Mulheres fizeram esse encontro em 2007, causou essa comoção, ela deu entrada no projeto de lei e, por incrível que pareça, foi aprovado em 2 anos. Mas ainda assim, mesmo em 2 anos, é muito tempo para quem está exposto a esse tipo de acidente. Nesse período de 2 anos, vários acidentes ocorreram. Depois da lei, a história é outra. A gente passa a contar uma outra história, não é? E imediatamente cai, imediatamente, não, um ano e meio depois, 2 anos, com a ação militante da deputada Janete, que ela foi muito importante, a lei obrigou a proteção do eixo e também do volante. A Marinha e o Ministério do Trabalho fez o protótipo, não é? E a Marinha brasileira tem um protagonismo fantástico, né, na proteção, na prevenção, porque ela coloca diretamente nos barcos e chama a atenção dos barqueiros e como eles fazem fiscalização nos rios, né, terminaram colocando essa proteção que caiu em 75% o índice de escalpelamento. E no Amapá, praticamente zero. Nos últimos 4 anos, nós tivemos um único escalpelamento. Agora, senador, o senhor falou das populações invisíveis da Amazônia, mas existem muitas embarcações invisíveis. A Capitania dos Portos de Belém calcula que para cada barco regularizado existem 3 irregulares. O que fazer para que essa lei atinja também esses barcos que não são conhecidos, são invisíveis do poder público? Olha, aí tem que ter uma fiscalização mais presente, né? A Marinha tem que estar mais presente. Eu acho que a Amazônia exige, né, uma presença maior. Há um esforço grande do 4º Distrito Naval, da Capitania dos Portos, de algumas regiões, mas não tem meios, não tem recursos. Tanto é que, para poder proporcionar essa fiscalização, a deputada Janete tem colocado emendas parlamentares para a Capitania dos Portos para poder, então, agilizar. Eu acho que precisa de mais recursos. Se a Marinha tiver recursos, vai conseguir cadastrar essas embarcações, porque o importante é que elas sejam cadastradas e também que os barqueiros sejam treinados. E a Marinha dá esse treinamento, não é? O problema é que a dimensões amazônica, né, a sociedade brasileira não percebe, mas 60 e tantos % do território brasileiro é amazônico, não é? Ali concentra 22 milhões de habitantes, não é? E não existe políticas para a Amazônia. É uma região completamente excluída, né? Você tem uma ideia, raramente um presidente da República vai na Amazônia, né? O presidente Temer jamais colocou os pés na Amazônia, talvez vá nos próximos dias. O ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda, não sabe nem a direção da Amazônia. Então, é uma região absolutamente, não é, invisível para a sociedade brasileira. Essas coisas acontecem por isso, não é? Há uma invisibilidade, como tantas comunidades no nosso país, há um grau de exclusão, de desigualdade no Brasil, que nós temos 2 Brasis, não é? O Brasil oficial, que participa das políticas públicas, e o Brasil invisível, né? O Brasil que não consta nas estatísticas econômicas, né? Você tem a economia formal, a economia informal, ninguém sabe qual é o tamanho da economia informal, mas é gigantesco, porque no nível de irresponsabilidade da condução do nosso do Brasil, ele continua existindo, porque a economia informal dá uma forte sustentação a isso. Senador, agora, essas proteções que são instaladas, elas podem ser retiradas, inclusive culturalmente, muitas vezes as pessoas tiram o motor do barco para usar para outras coisas, ou se entra água, precisa levantar para tirar, e nesse momento, às vezes, pode acontecer um acidente também, né? Será que... Mas uma vez, a experiência mostra o seguinte, uma vez colocado a carenagem, a proteção do eixo e do volante, o barqueiro evita, principalmente aqueles que transportam passageiros, né? Eles evitam retirar porque eles sabem da existência do acidente. E em muitos casos, o acidente ocorre com parentes dos barqueiros, com filhas, mulheres, entende? E isso já há uma certa consciência
dos barqueiros que é necessário proteger o eixo. Tanto é que os índices caíram de uma forma, não é, positiva, não é? 75% dos escalpelamentos desapareceram. No Amapá nós temos que cento e tantos casos só no Amapá, né? Ao longo de todo, quando a gente passou a ter estatística, né? Ou seja, houve um levantamento para saber exatamente, as mulheres se organizaram, porque elas só vieram ganhar visibilidade na medida em que elas se organizaram, né? Antes, ninguém sabia da existência. O poder público não tinha conhecimento em função... aqui o poder público também governa para poucos, não é? Então, isso aí é uma questão que é no Brasil todo. Mas na Amazônia, principalmente. Então, o poder público ele não extrapolava os limites urbanos, né? As políticas públicas, mesmo de educação, de saúde, né? Mas elas mesmas contam que elas também, muitas vezes, se escondiam, né? Ficavam com vergonha, né? Assim. Exatamente. E elas não revelavam, né? Tanto é que elas sempre andavam protegidas com lenços na cabeça. Depois da lei, depois de todo esse ativismo, não é? Envolvendo a Marinha, envolvendo a deputada Janete, envolvendo a Advocacia Geral da União e o governo do Amapá, nos anos de 2012, no ano de 2012, eles promoveram uma cirurgia reparadora com a Associação Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, o governo do Amapá, nessa época, o meu filho era governador, ele, então, financiou, juntamente com a Associação Brasileira de Cirurgia Plástica e a AGU, para que as cirurgias reparadoras pudessem acontecer. E tem mais, tem uma lei da deputada Janete que busca garantir o sistema de assistência continuada para as mulheres escalpeladas, porque elas praticamente ficam com muita dificuldade de exercer qualquer função, né? Porque mexe com a estrutura física e emocional das pessoas acidentadas. Agora, senador, em relação às campanhas de conscientização, porque de um lado tem a questão do eixo que tem que ser instalado nos barcos, mas tem os passageiros que muitas vezes não estão conscientes do perigo. Como é que está o andamento dessas campanhas de conscientização, que é um trabalho também importante para se acabar com o escalpelamento? Veja, as grandes embarcações que transportam passageiros são reguladas por lei e são fiscalizadas. Então, essas aí, eu não conheço caso de escalpelamento produzido por esse tipo de embarcação. Em geral, as embarcações que provocam esses acidentes são as pequenas embarcações, não é? Essas que transportam os produtos da Amazônia, o açaí, não é? Algumas oleaginosas, enfim. E que os passageiros são os próprios familiares, vizinhos, amigos. Eventualmente transportam um vizinho, um amigo, né? As vítimas são os familiares dos barqueiros. Agora, no que diz respeito a essas campanhas de conscientização, é feita, no caso do Amapá, há uma ação sistemática da deputada Janete com a Associação de Mulheres Escalpeladas e da Marinha do Brasil. Então, nesse aspecto, a Marinha tem um protagonismo fantástico, né? Porque ela faz, em geral, os comandantes, né, da Marinha lá, eles tratam de... Não conheço caso de punição, até a lei prevê punição, mas eles tratam de conscientizar os barqueiros e também de treiná-los. Eles dão curso, não é? Todo o tempo é permanente esses cursos de treinamento para as pessoas que trabalham em embarcações na Amazônia. E é claro que há uma resistência, até porque tem regiões da Amazônia, na foz do rio, que a grande incidência de escalpelamento é na foz, no Golfão do Marajó. Ou seja, a ilha do Marajó é cortada por centenas de rios. E ali ali acontecem muitos acidentes. E os acidentes que acontecem na região do Pará, no outro lado do rio Amazonas, da calha norte do rio, ou seja, na face de Macapá, não é? Todos os acidentados são socorridos em Macapá, né? E antes, como era acidente, ninguém sabia onde aconteciam os acidentes. Hoje não, há um registro, né, definindo o tipo de acidente
onde aconteceu, então a gente tem uma estatística razoável, com informações mais precisas que ajudam nessas campanhas. Por exemplo, como no Amapá praticamente reduziu a zero, nós tivemos um caso em 4 anos, então o trabalho está se voltando para o Pará, né? Principalmente nessa região do Marajó, entrecortada por centenas de rios, todos eles, né, sendo as vias, né, de comunicação e de navegação dessa população, que não são grandes viagens, são pequenos trechos. A pessoa que vem da margem de um rio para a sede de um município, do Afuá, de Chaves, né, que são municípios da Ilha do Marajó. E o senhor sabe se acontece esse mesmo tipo de acidente nas regiões próximas, ali fora do Brasil, digamos, o Suriname, a Guiana, que tem ali uma geografia semelhante, mas eles não têm esse mesmo tipo de acidente? Olha, eu tenho mais informação da Guiana Francesa, não é? E lá não tenho, confesso que eu tenho muita informação da Guiana, mas sobre escalpelamento, nenhuma. Mesmo no Rio Oiapoque tem pouquíssimo escalpelamento. Eu acho que eu nunca ouvi falar. Será que eles usam tipos diferentes de embarcações, de motores? São rabetas, né? Nos rios encachoeirados, não existe essas embarcações com motor de centro, no centro da embarcação, não é? Eles são todos na polpa da embarcação. Aí o motor é assentado na polpa com um eixo longo e na ponta a hélice, né? E aí, então, isso aí evita escalpelamento. É o caso do Acre, não é? Eu morei no Acre, em Cruzeiro do Sul, e não havia casos ali, por causa, uma das razões é que o motor é fora da embarcação, então não tem como o eixo ou o volante, não é, apanhar os cabelos de alguém para causar o escalpelamento. Então, eu acho que por causa os rios são muito diferentes, né? Os rios do Acre são rios tranquilos, calmos, né? São cabeceiras de rios. Então, não tem onda, não é diferente dos rios da Foz do Amazonas. Tem dia que tem ondas igual ao mar, não é? Que nós chamamos de maresia. Na Amazônia, quando você ouvir falar de maresia, é onda, né? Então, nós não temos, não tenho essas informações de outras regiões do país, mesmo do Rio São Francisco. É possível que haja escalpelamento também no São Francisco e, quem sabe, no Atlântico todo, né, na região de pescadores, talvez. Mas o caso dramático mesmo era na Amazônia e na Foz do Rio. E será que não seria possível, talvez, pensando assim a longo prazo, uma lei, por exemplo, que proibisse esse tipo de motor de ser vendido, pelo menos para os novos? Quem já tem que botar a proteção, mas que parasse de vender esse tipo de... Mas os novos já saem com a proteção. Já saem com a proteção? Já saem com a proteção. De uma forma que não pode ser retirada? Não pode ser. Poder sempre pode. Poder ser. É normal que possa, até por fazer reparos, enfim. Uma outra questão também que causa acidentes é o cano de descarga dos motores, né? Em geral, os canos de descargas, que são de ferro. E as pessoas andando dentro da embarcação, em algum caso de desequilíbrio, eles seguram no cano quente. Aí queimam as mãos, né? Em geral queimam as mãos. Isso também é outra situação que ocorre. Que ele fica dentro do barco. Fica dentro da embarcação, para descarga de ar quente do motor. E aquilo sai muito quente mesmo e queima a mão das pessoas. Alguns enrolam com amianto e aí protege, mas não é todo mundo, entende? Então, essa é outra questão que... outro tipo de descarga é a descarga dentro d'água. Essa aí protege, né? Porque reduz o barulho. Muitos motores usam a descarga do motor dentro do rio, porque diminui o barulho da embarcação e também evita qualquer tipo de queimadura da pessoa que trabalha, do motorista, enfim. O problema maior é aquilo que eu falei, a invisibilidade dessas atividades, né? E a falta do braço do Estado para chegar para regular. Você vê que depois de quantos anos, séculos de escalpelamentos, né? Só em 2009 que o Estado agiu, né? Criando uma lei
para proteger as pessoas. Senador, em relação agora, queria falar sobre o tratamento das vítimas. O senhor falou dos mutirões de cirurgias plásticas, porque uma vítima de escalpelamento, muitas vezes, não precisa só de uma cirurgia apenas. Precisa de 2, 3 ou mais cirurgias. Como é que estão os mutirões de cirurgias plásticas? Houve uma continuidade dessas iniciativas que o senhor mencionou? Porque o tratamento das vítimas, muitas vezes, é contínuo, dura vários anos. Como é que estão os mutirões de cirurgias plásticas hoje? Pararam. O último foi em 2012, 5 anos depois, elas ficaram sem assistência. E elas também, nesse período aí de governo, o governo atribuiu meio salário mínimo para dar assistência às vítimas, uma bolsa de meio salário mínimo. E também elas perderam. Então elas têm muita dificuldade de dar sequência às suas vidas, né? As sequelas são gigantescas, muito difícil do ponto de vista emocional e físico mesmo, porque elas são muito fragilizadas, né? Elas sofrem de doenças, né, que as pessoas normais não têm, né? Não tem nenhum problema. A deputada Janete entrou com um projeto de lei, né, para garantir que o SUS faça a prestação continuada a essas mulheres. Está tramitando na Câmara, né? Eu espero que os deputados se sensibilizem, que não seja necessário elas voltarem aqui para tirar o lenço da cabeça, para causar comoção, para entender que essas mulheres não têm realmente condições, não é, de exercer uma vida comum, e o Estado tem que protegê-las, não é? E o Estado de Bem-Estar Social, que hoje está sendo desmontado, lamentavelmente, o Estado de Bem-Estar Social advindo da Constituição de 1988, o governo Temer, que é um governo ilegítimo, não é, que está hoje governando o país, está retirando direitos, não é, está eliminando uma série de direitos, não é, que vem aí, já retira direitos com a reforma trabalhista e agora com a reforma da Previdência, incluindo a da prestação continuada, né, que vai reduzir muitíssimo o alcance desse direito. E aí a gente está tentando, nesse momento, introduzir, e essa é uma ação que a deputada Janete exerce lá na Câmara, garantir esses direitos da prestação continuada para as mulheres escalpeladas, para, digamos, amenizar, não é, as dificuldades que elas não conseguem trabalho, elas não conseguem exercer atividades, não é? Então, em geral, são pessoas de pouca formação, não é? E o que dificulta ainda mais a obtenção da própria sobrevivência delas depois do acidente é colocada em risco. Então, nós vamos aguardando que esse projeto chegue aqui ao Senado, então, para a gente acompanhar. Eu acho que no Senado a gente vai aprovar com muita rapidez aqui. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigadíssimo. Esse programa sobre escalpelamento já está disponível no nosso portal na internet, senado.leg.br/TV. E você, o que achou? Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16. Dê sua opinião e faça também a sua sugestão para o programa Cidadania. Obrigada pela audiência e continue sintonizado na TV Senado.